Fala galera, tudo bem? Aqui é Léo Spadoni, porta-voz municipal da Rede Sustentabilidade Atibaia. Recentemente, muitas pessoas têm me procurado para falar sobre um assunto, sobre a saída do Daniel Martini da rede, né, que aconteceu ali em 2022. A gente nunca se manifestou publicamente a esse respeito, porque é uma decisão particular dele, que diz respeito a ele, a gente não tem que se meter, é um direito legítimo e é até normal, eventualmente, alguns políticos trocarem de partido, né? Mas recentemente ele deu algumas entrevistas nas quais ele tratou desse assunto, e ele trouxe algumas informações que não necessariamente condizem com a realidade, né? Então acho que agora é um bom momento para a gente se posicionar e trazer luz a tudo isso que o Daniel mencionou, né? Então eu vou trazer aqui para vocês o trecho de uma entrevista que ele deu para o Du Simão no Facebook, tá? Esse trecho da entrevista estou pegando a parte integralmente em que ele trata desse assunto, para que não tenha nenhum, né, nada fora de contexto. Vou mostrar aqui muito rapidamente para vocês, são 2 minutos e meio, mais ou menos, essa fala dele, e aí na sequência eu volto para a gente esclarecer algumas questões. Legal? Então, bora pro vídeo. E essa jogada do PL? Como que o pessoal tá encarando? Como que você encarou? Uma receptividade muito grande, né? Tanto do PL para com a minha pessoa, Sim. Quanto da população. Você já tinha contato com eles? Foi um convite, assim? Não. Como que o pessoal entendeu? Porque às vezes pelo menos, eu não entendia de política. Eu achava que falava, nossa, a gente não pode trocar de partido. Eu pensava assim, né? Tipo, sei lá, eu sou corintiano, eu tenho que morrer corintiano. E não tem nada a ver. Né? Não. Você começa a ver que às vezes desalinha, às vezes alguns sei lá, pensamentos, algumas coisas assim, né? Ou, sei lá, eu consigo ver alguns partidos têm algumas prioridades, os queridos e tal. Então você tem que procurar, eu acho que ser o mais transparente possível e ver onde você se encaixa melhor, né? E muitos partidos, no decorrer da existência, eles acabam se unindo a outros, né, fazendo federações, né, que não te representam em absoluto. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Vamos lá, voltando um pouquinho no tempo, né? Lá atrás, na Rede Sustentabilidade, quando a rede ela surge em 2014 no cenário nacional, ela surge numa eleição em que a Marina era frontalmente contrária ao PT. Ela enfrentou a Dilma de frente na eleição de 2014, ela ia ser vice do Eduardo Campos, e dali surge o projeto da Rede Sustentabilidade, que nasce como um partido de centro, né? Dialogando com a sociedade, com pessoas de direita dentro da rede e de esquerda. No meio do caminho foi enveredando para o outro lado, que combinou numa federação com o PSOL. Nada a ver com a ideia original da criação da rede. Quando isso aconteceu, imediatamente eu entreguei minha carta de desfiliação e saí da rede, né? Respeito quem tem afinidade com algumas pautas e bandeiras defendidas, mas para mim nunca fez sentido, né, algumas pautas defendidas aí pela extrema esquerda, pela esquerda e tudo mais. Então saí da rede, fui para o Podemos, estava no Podemos, partido de centro-direita, quando disputei inclusive a eleição pelo Podemos em 2022, quando recebi então um contato, né, de uma figura muito querida da cidade, a Lenita, que foi vereadora, secretária do município, desenhando a possibilidade de um projeto de abrir uma conversa com o PL. Não, ela desenhou, entendeu como viável, e ela correu muito atrás para que isso acontecesse. Chegou nas pessoas responsáveis pelo partido na cidade, no PL, e eles então me chamaram para conversar. E aí foram muitas conversas para eles entenderem, né? Daniel, a gente já levantou sua capivara, já viu que você é um cara correto, honesto, trabalhador, que defende as bandeiras que o partido levanta. Exatamente. Deus, pátria, família, liberdade, transparência, honestidade. Acompanhamos todos os seus anos de mandato na Câmara como vereador. Vimos o que você defende, os projetos que você apresentou, as pautas que você levantou, defesa contra o aumento abusivo de impostos, né, contra esse trânsito caótico que está na cidade, obras ineficientes, né? Lá em 2013 eu fiz um relatório de trânsito apresentando soluções práticas e baratas para que a gente pudesse melhorar a fluidez do tráfego lá em 2013 na cidade, né? Algo que a maioria das coisas imagina agora, né? Então o PL falou assim, cara, a gente viram meus posicionamentos em relação ao apoio ao presidente Bolsonaro em 2022, ao governador Tarcísio, apoio público, né?
as candidaturas deles. Em 2020, mesmo na rede, eu já tinha o apoio da família Bolsonaro, um vídeo gravado pelo Renato Bolsonaro lá em 2020, eu estava na rede, porque eles já conheciam, já sabiam a forma que a gente enxergava a vida, né? E aí eles falaram, cara, vem pro PL, a gente quer construir um projeto, de fato, que represente os ideais conservadores da cidade de Atibaia. Bom, então tá aí o posicionamento do Daniel. Quero responder então algumas questões que ele trouxe aqui, divididas em alguns tópicos, né? Inicialmente ele disse que não tinha muito contato com o PL até então. Na sequência ele diz que a federação Pessoal Rede não representa ele em absoluto. Então aqui é um ponto importante que a gente precisa esclarecer o seguinte. Apesar da gente estar muito satisfeito com a nossa federação, com o PSOL, o partido está muito satisfeito com isso, a federação como um todo está muito satisfeita, é importante a gente esclarecer que a federação ela une os dois partidos para os períodos eleitorais. Então, politicamente, no dia a dia, em termos de militância, em termos de estatutos, né, cada partido continua atuando de forma totalmente autônoma, e aí nos períodos eleitorais eles funcionam como se fossem uma única sigla, tá? Então, eu não sei se o Daniel entendeu isso naquela época, talvez não tenha entendido, mas é bom a gente fazer esse esclarecimento. E aí, então, voltando, né, ele diz que a federação não representa em absoluto os princípios dele. Se a gente for olhar aqui o Estatuto da Rede Sustentabilidade, o Estatuto determina aqui um programa partidário, né, baseado na pluralidade política, na dignidade da pessoa humana, justiça social, defesa dos direitos das minorias, respeito à natureza e à vida em todas as suas formas, a função social da terra, a função social da propriedade, solidariedade e cooperação, respeito às convicções religiosas, transparência, eficiência e eficácia na gestão pública, impessoalidade do interesse público, legalidade, plenos respeito às diversidades e a construção de consenso progressivo. Então, se o Daniel diz que a rede não representa mais ele em absoluto, ele está dizendo basicamente que nenhuma dessas pautas representam o que ele pensa, né? Na sequência, ele diz que a rede surge lá em 2014, sendo frontalmente contrária ao PT na eleição. Obviamente, né, num período eleitoral em que os partidos têm seus próprios candidatos, e foi o que aconteceu naquela época, a rede tinha a Marina Silva como candidata, o PT tinha ali a Dilma Rousseff como candidata, natural que haja embates, isso é muito natural. Isso não significa que a rede tenha surgido para fazer oposição ao PT. Em definitivo, isso nunca foi uma verdade. A rede tem um programa próprio, um estatuto próprio, as suas pautas próprias, e a rede é pioneira, inclusive, nessa defesa do meio ambiente como forma de manter a vida humana na Terra, né? Depois ele cita que essa federação representa uma extrema esquerda. Existe uma imprecisão aí nessa fala dele. Aqui em Atibaia nós somos de esquerda radical e não de extrema esquerda. Tem uma diferença conceitual muito importante aí, talvez ele não esteja habituado a esses termos, né? Aí, então, ele cita que ele sai da rede por conta da federação com o PSOL e vai para o Podemos, que seria, então, um partido de centro-direita. Um partido com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros políticos dessa categoria, não dá para ser classificado de centro-direita, mas sim de extrema-direita, né? E aí, na sequência, então, ele cita um eventual apoio da família Bolsonaro na campanha dele de 2022, né? Acho que é importante a gente esclarecer uma coisa, na campanha dele de 2020, perdão. É importante a gente esclarecer o seguinte: o Daniel foi eleito aqui em Atibaia vereador em 2016, em 2012, pelo PDT, que é um partido progressista, um partido de esquerda, né? Em 2016, ele se reelege vereador, dessa vez pela Rede Sustentabilidade, e naquele momento ele já conhecia o programa da Rede Sustentabilidade, né? Obviamente. Então ele se reelege vereador em 2016, que a Rede é um partido progressista, um partido de esquerda. E aí, para a eleição de 2020, para a campanha dele de prefeito em 2020, a Rede Sustentabilidade tratou a candidatura dele como prioritária. Então, mesmo tendo poucos recursos do fundo eleitoral, a rede disponibilizou para ele utilizar na campanha dele o teto determinado pela legislação eleitoral aqui em Atibaia, que era algo em torno de R$600 mil, algo do tipo. Ele acabou não usando todos os recursos, ele usou algo em torno de 400 a 430 mil reais, todos esses dados são públicos, tá? Nos sites do TSE, o Divulga Cande, vocês podem consultar isso que eu estou falando, não tem nenhum segredo aqui, esses dados são públicos. Então, ele utilizou esses recursos, né, na campanha. A campanha começou ali mais ou menos em outubro de 2020, por conta da pandemia, e a eleição foi, de fato, em novembro, né?
Então, isso mostra um alinhamento do Daniel com a rede até aquele momento em 2020, né? E é importante também ressaltar que o Estatuto da Rede, a última alteração do Estatuto da Rede foi feita em junho de 2020. Então, existia até então, aparentemente, algum alinhamento, né? Legal. E aí, ele cita também esse vídeo do Renato Bolsonaro dizendo que a família Bolsonaro apoiava ele naquela ocasião. A rede, naquele momento, era frontalmente contrária ao projeto do bolsonarismo. A Marina Silva também tinha críticas duríssimas ao Bolsonaro. Então, se esse vídeo existe, acho que é importante o Daniel trazer à tona, trazer a público, né, porque não é de conhecimento de ninguém. E aí nos suscita a seguinte pergunta: se a campanha dele estava sendo financiada pelo partido, pela rede, ali em 2020, e o partido era frontalmente contrário ao Bolsonaro, se ele está dizendo que ele já tinha apoio da família, que ele já tinha algum tipo de relação, né, isso soa complicado, né? Porque como que ele estaria sendo financiado politicamente, eleitoralmente por um partido que estava tratando a campanha dele como uma campanha prioritária, mas ele, na verdade, estava sendo apoiado pelo extremo oposto, né? Isso fica muito difícil de entender. Acho que é importante ele também explicar isso, né? Então, se o vídeo existe, é importante trazer ele a público e aí também explicar como que ele aceitou, então, concorrer pela Rede Sustentabilidade, ser financiado pela Rede Sustentabilidade, em detrimento de outras candidaturas que não receberam recursos, né? E aí fica uma situação meio estranha. O partido não tinha conhecimento disso, então acho que é importante a gente esclarecer isso. Aí ele diz que apoia o Bolsonaro e o Tarcísio em 2022, aí ele já tinha mudado de partido, já tinha ido para o Podemos, acho que não cabe muito a gente comentar sobre isso, porque ele já tinha tomado o caminho que ele tinha escolhido, né? Então é isso, pessoal. Queria trazer essa reflexão, esclarecer esses pontos e deixar essas informações para que vocês possam fazer as suas reflexões, tá bom? Obrigado, até a próxima.